Hoje eu queria perguntar para vocês como que é a vida social de vocês sendo obesos. Você costuma sair, costuma ter uma vida social ativa? Como é a sua ingestão de bebidas alcoólicas? É isso mesmo. Hoje o nosso foco vai estar sendo exatamente entender todas as mudanças que acontecem com relação a isso pós cirurgia bariátrica. É um assunto que aparentemente as pessoas não dão muita importância, mas que estudos comprovam que tem um grande impacto no reganho de peso pós a cirurgia bariátrica. Por que eu digo isso? Porque quando nós somos obesos, de uma maneira geral, a gente tende a evitar a parte social, né? As saídas propriamente dito, porque a gente acaba tendo vergonha, acaba se isolando, não é assim? E quando a gente não se isola, a gente fica muito preocupado do que as pessoas vão achar a nosso respeito e acaba talvez não sendo aquilo que gostaria mesmo de ser. Algumas pessoas acabam, pelo menos eu sempre, como eu gostei muito de comer, eu preferia o comer ao beber, né? E normalmente a gente faz isso durante a nossa vida enquanto a gente é obeso. E aí, quando a gente emagrece, de uma maneira em geral, a gente pode observar que o nosso hábito muda. Quando a gente é obeso, a gente acaba colocando o nosso prazer, comer, né, acaba dando prazer pra gente. Então a gente come muito e sente muito prazer. Quando a gente faz uma cirurgia de redução do estômago e a gente deixa de ter como comer porque o nosso estômago fica diminuído, a gente acaba tendo uma restrição com relação à alimentação, à quantidade, a gente acaba meio que, muitas vezes, passa meio desapercebido, mas a gente acaba fazendo uma troca. Aí você vai falar, como assim uma troca, né, Vanessa? Bom, vamos fazer um comparativo breve só para vocês entenderem. Quando a gente tá obeso mórbido, ou obeso que seja, a gente acaba gastando grande parte da nossa vida, do nosso dia a dia, voltado com o quê? Por comer, né? Então a gente come muito, várias vezes por dia e em grande quantidade, não é assim? Algumas vezes também acaba se excedendo no consumo de bebida alcoólica, né? Tirando isso, quando a gente opera, a gente não tem mais essa mesma capacidade, né, de comer. Então a gente acaba optando por alimentos líquidos que têm mais fácil absorção e não ocupam tanto espaço no nosso estômago. É assim mesmo. Infelizmente, o nosso metabolismo, ou felizmente, né, ele foi modificado. Então, depois da cirurgia de redução do estômago, nós passamos a absorver os alimentos líquidos muito mais rápido do que os alimentos sólidos. Então, o nosso processo digestivo ele inicia mais rápido, exatamente porque o nosso estômago ele é menorzinho, né? E com isso, o que a gente observa? A gente vai emagrecendo, né? Logo ali depois dos 3, 4 meses pós cirurgia de redução do estômago, a gente já perdeu uma quantidade de peso relativa e daí a gente começa a se abrir um pouco mais para a vida social, né? E daí retorna com as atividades de lazer, de sair mesmo com os amigos, fazer um happy hour, e daí como a gente não consegue comer de acordo, às vezes as pessoas acabam trocando a comida pelo alimento líquido. E muitas vezes, para ser mais sociável, e alguns pensam inclusive que para ser melhores aceitos, acabam fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas. A cervejinha, né, o chopp, o vinho, acabam aí sendo parceiros. E a partir desse momento, a pessoa está se descobrindo, né, todo ex-obeso começa um processo de descoberta, né? À medida que vai se perdendo os quilos, a gente vai ganhando uma nova oportunidade de vida e nesse momento, então, a gente se dá conta de que pode estar abusando do consumo do álcool, do refrigerante, dos líquidos de uma maneira geral. E exatamente por ter as bebidas alcoólicas têm um teor calórico muito alto e acaba sendo um perigo, né? Por quê? Porque você corre o risco de fazer o reganho, de todo aquele seu esforço dos primeiros meses, do primeiro ano, do segundo ano, podem acabar sendo perdidos se você não criar um hábito saudável, uma rotina saudável de ingestão de bebida alcoólica limitada. Por que eu digo isso? Porque você acaba se sentindo mais sociável, mais feliz e ao sair você acaba ingerindo mais, isso vai virando
frequência, é festa, é happy hour, é em casa, e quando você vê, você simplesmente já está ingerindo álcool demais. Álcool altamente calórico, que faz com que você pare de perder peso e, na verdade, volte a ganhar peso. É um assunto muito delicado, porque muitas pessoas são inocentes ao achar que podem operar, emagrecer e consumir álcool, independente do volume, da quantidade, que acham que não vão estar ganhando peso. Isso é um mito, tá? Por isso que é importante a gente ter esse bate-papo antes. Esse bate-papo é importante tanto para quem pretende fazer uma cirurgia de redução de estômago, que é obeso, obeso mórbido, super obeso, né? E precisa entender muito bem isso, quanto para quem já fez a cirurgia e está tendo dificuldade com isso. Porque a bebida alcoólica, de fato, é um dos fatores que traz a maior possibilidade de reganho pós-cirurgia. É um assunto delicado porque envolve tanto questões socioeconômicas, né, como hábitos de vida. E por que eu digo isso? Porque algumas pessoas acabam descontando no uso da bebida alcoólica algumas frustrações, outras pessoas acabam utilizando ela como um motivo de comemoração, não é assim? Outros trocam exatamente o vício de comer, pelo vício de beber. E por isso é muito importante que você, independente do momento que você esteja, você tenha noção disso. Então, se você pretende operar, você precisa identificar como é hoje a sua relação com a bebida alcoólica. Hoje você se considera uma pessoa, um obeso que consome bebida alcoólica frequentemente? Não, né? Você não ingere bebida alcoólica? Ou você já ingere bastante? Então é algo que precisa ser repensado. Também para quem já operou, é importante tá fazendo essa autoanálise, né? Como é a sua relação hoje pós-bariátrica com a bebida alcoólica? Você usa ela como muleta? Você consegue realmente utilizar e beber socialmente? Essa frequência, essa incidência, você já observou se está te trazendo um reganho, um ganho de peso? Quando eu digo que a gente precisa ter equilíbrio e ter homeostase, é em função disso. Se nós não tomarmos cuidado com essas pequenas coisinhas que a gente julga do dia a dia, todo o trabalho de uma vida, né, acaba sendo eterno, acaba sendo perdido. Por quê? Porque é um dia de cada vez, todos os dias, que a gente precisa estar cuidando da nossa saúde. Então é importante que a gente observe isso. Algumas pessoas dão algumas desculpas do tipo, Vanessa, eu tomo destilado, eu não tomo cerveja, eu tomo vinho, outros, não, eu só tomo cerveja. Pessoas, o que importa é que você procure ter um estilo de vida o mais saudável possível. É claro que eu não estou falando para você que você não deve um final de semana ou outro, se para você isso é importante comemorar tomando uma latinha de cerveja ou uma taça de vinho. Não é isso. O importante é que você encontre equilíbrio, que a bebida alcoólica ela não seja utilizada como uma muleta, que você não esteja trocando o seu vício por comida, né, pelo vício da bebida, em busca da mesma sensação de prazer. Entendem isso? Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu nunca tive o hábito de ingerir bebida alcoólica frequentemente e por isso, para mim, isso não é uma dificuldade, né? É claro que se eu falar para vocês que eu não gosto de cerveja, quem me conhece sabe disso, eu nunca gostei e não gosto. Eu já tenho um apreço muito grande pelo suco de uva, gosto do vinho, sim, mas não é algo para mim compensatório. Eu consegui não fazer uma troca, né? Não trocar a alimentação pelo uso da bebida, e isso para mim me facilita muito. Ao contrário disso, infelizmente eu conheço algumas pessoas que perderam todo o trabalho de uma cirurgia, da preparação de meses, né? Em função do uso da bebida alcoólica. Realmente acabaram se tornando alcoólatras e ganharam aí 60, 70 quilos de volta. E isso é muito sofrido. Por isso que a gente fala sempre da importância de se participar do processo como um todo. O processo de emagrecimento por redução de estômago, para você deixar de ser um obeso mórbido, uma obesa mórbida, não é um processo matemático, né? A gente brinca que na saúde, e vocês sabem que eu sou enfermeira, então esse é um assunto que a gente lida muito no dia a dia, né? E às vezes para quem tem profissão muito exata ali, né? Engenheiros, matemáticos, tudo é 2 mais 2 é igual a 4 e tal. E na saúde não é assim. Às vezes a fórmula que serve para uma pessoa não serve para outra. Às vezes o que é fácil para mim é difícil para você. E às vezes o que é difícil para você é fácil para mim. E é por isso a importância de você
Quando você decide fazer parte desse processo, quando você decide, de fato, fazer o emagrecimento em grande escala desta forma, por esse método, que você conheça suas limitações, conheça todo o processo, de preferência tenha uma pessoa com experiência nisso para estar fazendo uma mentoria, te ajudando, deixando o caminho mais fácil, que é exatamente isso que a gente quer fazer com você, é exatamente isso que eu quero fazer para te ajudar. Por quê? Porque são coisas pequenas e que muitas vezes passam desapercebidas e que a gente acaba não prestando atenção nisso. E quando uma pessoa ela é inexperiente, ela acha que, não, isso não vai acontecer comigo, infelizmente acontece. Então é importante você estar cercado de uma equipe multidisciplinar, cercado de pessoas que possam de fato estar te ajudando a reconhecer esses sinais de alerta e possam estar te ajudando, tá? Então esse fica aqui a minha dica, o meu alerta para quem pretende operar, que faça a sua autoanálise, que identifique a sua relação com o álcool, tá? Que pontue, que observe mesmo. Então, assim, se você está disposto a fazer a cirurgia de redução de estômago, pega um diário ali, vai anotando quantas vezes na semana você ingere bebida alcoólica, que quantidade, do que você gosta mais, do que você gosta menos. Se você come mais ou menos quando você está ingerindo bebida alcoólica, comece a se perceber, comece a pontuar isso de maneira que você não se perca, né? Depois, durante o caminho, fazendo essa compensação. Por outro lado, a minha dica para você, que assim como eu, já fez a cirurgia bariátrica, já perdeu muito peso, mas se pegou aí tendo reganho, né? Se você teve o reganho pós cirurgia de redução de estômago, é importante que você também faça essa autoanálise, que você, se for o caso, retorne se deixou de fazer, né, o acompanhamento com seu cirurgião, com a sua psicóloga, com o seu nutricionista, que de repente faça aí uma parceria através de uma mentoria, tá? Eu estou aqui, sou suspeita para falar, mas contem comigo, a gente faz esse trabalho de mentoria para estar auxiliando exatamente pessoas nessas etapas, né, tanto do antes, no durante e no depois, porque é um processo ad eterno, e vamos identificar, né, o que está fazendo você ter esse reganho. Você fez o processo de compensação, você deixou de sentir prazer na comida porque você teve a quantidade limitada e transferiu esse prazer para a bebida alcoólica. Então, da mesma forma, eu te sugiro que pegue lá um caderninho, que anote de fato a quantidade que você está ingerindo de bebida alcoólica no dia, na semana, que tipo, destilado, não é destilado, quantos ml, quantas vezes da semana. É só de final de semana, não, e muitas vezes você pode se assustar, você pode chegar ao cálculo de que você está ingerindo com certeza muito mais do que o que deveria, né? Não só nas bebidas alcoólicas, mas talvez nas bebidas adocicadas, nos refrigerantes que tem uma concentração alta de açúcar, ou até mesmo dos sucos de caixinha, né? Que é uma porcentagem muito pequena de verdade que é suco ali e acaba tendo uma quantidade muito grande de açúcar. É claro que isso depende, tá, gente? Marca para marca, não tô recriminando ninguém, não. Mas são coisas pequenas que a gente precisa tá tendo a nossa atenção redobrada para não estar caindo de fato nesse emaranhado aí, tá? Por isso, não se deixa bater, né? Não se desanime. Não é porque você hoje ingere muita bebida alcoólica e é obeso que você não vai poder fazer a cirurgia, não é isso, mas é um sinal de alerta, é algo que você precisa ter a ciência para se preparar, para ter o acompanhamento da forma adequada, para que você não tenha reganhos lá na frente. E se você teve o reganho, precisa identificar, correr atrás e da mesma forma, também não pode desanimar. O processo não foi perdido. Talvez você precise de uma ajuda, de um GPS, de uma bússola nesse momento para conseguir voltar a ter a perda de peso ideal e voltar a ter o peso ideal, ter a saúde ideal. E é aquilo que eu falo sempre. Quando a gente fala de redução de estômago, de emagrecimento, tem gente que fala, porque quer ficar magro, que é isso. Não, gente. Quem faz redução de estômago não está preocupado em ficar com o corpo perfeito, tá? Isso a gente fala sempre. Eu não acho que eu tenho um corpo perfeito, mas a gente está em busca de estar na nossa melhor versão de si mesmo, de se aceitar, de estar melhor, de não precisar passar dificuldade na hora de comprar uma roupa, de não ser julgado pelo nosso tamanho, pelo nosso corpo. E assim, é isso que a gente busca, né? A gente não busca corpo perfeito, até porque quem se ilude achando que vai perder 60, 70 quilos e o corpo vai ficar perfeito, sem a gente ter que dar uma mexidinha em nada, está se enganando, viu? Não se iluda, não é assim. Mas algumas pessoas, a genética ajuda, alimentação, suplementação, estética, tem muita coisa legal que pode estar ajudando e amenizando os efeitos colaterais do emagrecimento em grande escala. Tá bom, gente? Bom,
Esse foi meu recado de hoje. Espero que sirva de alerta para vocês, que vocês possam aproveitar bastante essas dicas. Se ficou alguma coisa que eu não consegui responder aqui nesse vídeo, que foi rapidinho, aproveitando que eu tô aqui num lugar de paz e de sossego, fica à vontade. Deixa aí a sua pergunta aí embaixo, ó, tá? Vai lá, pergunta pra mim o que você quer saber, que a gente conversa mais a respeito desse assunto. De repente dá pra gente pensar aí, me diz o que você mais gosta das bebidas alcoólicas. Você tem alguma preferida? Escreve aqui pra mim, deixa aí seu comentário. De repente a gente faz um vídeo específico de cada tipo de bebida, se for ajudar vocês a entender um pouquinho mais essa relação. Ah, outra coisa legal, isso é bem interessante. Quando eu falei pra vocês de quem opera e da possibilidade do reganho, às vezes a gente se esquece disso, né? Mas para você que está pretendendo operar e para você que assim já operou, você vai saber melhor do que ninguém isso, né? Toda vez que a gente faz a cirurgia de redução de estômago, o nosso metabolismo ele fica um pouco mais acelerado, né? E a nossa absorção também ela é mais rápida, principalmente para quem fez a cirurgia de redução de estômago e o bypass, né? O desvio do intestino, como foi meu caso. Toda vez que a gente ingere bebida alcoólica depois disso, tem que ter um certo equilíbrio, né? Acho que vocês já viram, eu postei um tempo atrás um videozinho, eu recompartilhei de uma outra pessoa, que mostrava um menininho dançando completamente desorientado, né? E tem lá, depois da bariátrica, quando a gente toma a segunda latinha de cerveja, né? Quando a gente opera, a nossa absorção é mais rápida. Quando você ingere a bebida alcoólica, o nível alcoólico, o teor alcoólico da bebida, ela acaba sendo absorvido muito mais rápido. Consequentemente, o estado de euforia que algumas pessoas normalmente demorariam normais sem operar, não sei, talvez 3 ou 4 latinhas de cerveja para alcançar, para um bariatricado ou para uma bariatricada pode vir em apenas uma latinha. Então, você que pretende operar ou que já operou, cuidado com a ingestão de bebida alcoólica para não dar vexame por aí. É verdade. A ingestão deve ser gradativa e pequena, não só apenas pensando no reganho, mas pensando em não dar PT por aí na frente de ninguém. Isso mesmo. Se você está habituado a tomar grandes porções alcoólicas antes de operar, saiba que depois que você operar, elas podem trazer consequências desastrosas, porque provavelmente você vai descer do salto. Então, não se excedam, não criem o hábito de tomar grandes ingestões de bebidas alcoólicas para não passar vergonha, para não ter aí um comportamento diferenciado, extremista, ou até para quem sabe não judiar demais do seu fígado e ficar por aí vomitando, né? Então tome esse cuidado aí extra, esse cuidado a mais, e para curtir a vida com responsabilidade e depois do grande emagrecimento, tá bom? Bom, é isso, gente. Não se esqueçam de dar um joinha no nosso vídeo, de clicar ali no sininho e se inscrever no nosso canal. Afinal de contas, a gente quer ver todo mundo com muita saúde e dando adeus ao sobrepeso, à obesidade. Tá bom, gente? E eu vou ficar por aqui, porque agora eu vou descansar um pouquinho também, porque eu sou filha de Deus, né? É isso aí, pessoal. Juízo, hein?